Estamos de volta ao programa Painel Livre de hoje, recebendo o Dr. Genaro Antonucci, ele que é coordenador do Serviço de Cirurgia Geral da Santa Casa de Diamantina. Hoje estamos falando sobre hérnia, falamos do primeiro bloco, nesse bloco vamos falar sobre vesícula. Agradecendo a você que nos acompanha, estamos ao vivo no nosso site, tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já é disponível na plataforma do YouTube. Doutor Genaro, vamos falar sobre vesícula. É vesícula biliar que se fala? Vesícula biliar. O que é? Fala um pouquinho sobre o que é isso. A vesícula biliar é um órgão, né, popularmente falando, um saquinho anexo ao fígado, que tem a função de armazenar a bile. A bile ajuda na digestão dos alimentos gordurosos, da gordura que a gente ingere, entendeu? Para o pessoal de casa entender, é o famoso fel. Né? A vesícula, ser humano, fazendo analogia, a linguagem popular é o fel. A linguagem popular amarga igual fel. Não sei, nunca provei fel. A vesícula, né? Mas vamos lá, né? Quais são os problemas mais comuns relacionados à vesícula? São vários os problemas. O mais comum é o cálculo, a pedra na vesícula, né? Que vai gerar sintoma, desconforto aos pacientes, muitas das vezes levando até a mesa de cirurgia. Fatores de risco para desenvolver? São vários também, mas basicamente a gente tem mulheres em torno de 40 anos, usuários de hormônio anticoncepcional, mulheres que já tiveram filhos e a obesidade. São fatores que vão fazer, são fatores de risco para o aparecimento dos cálculos de vesícula, das pedras. Mais comum em mulheres? É muito mais comum em mulher, em torno de 40 anos de idade. Tem um motivo para isso? É por causa da questão hormonal, principalmente mulheres que já tiveram filhos, né, com as alterações hormonais, são fatores que vão propiciar o aparecimento dos cálculos, são fatores de risco para o aparecimento dos cálculos. Usuários de anticoncepcional, né, então são hormônios, e a dieta, né, alimentos gordurosos, que basicamente são formadores de pedra, de cálculos. O que deve ficar, as pessoas devem ficar atento com relação a isso? O seguinte, todo cálculo de vesícula, ao longo da vida, ele pode gerar sintoma. O que é o sintoma? O paciente, sensação de empachamento, paciente com intolerância a alimento gorduroso, come e passa mal, parece que comeu um boi. O paciente que muitas das vezes tem náusea, vômito, principalmente quando tem alimentação gordurosa. E são sintomas de cálculo de vesícula que carecem de ser avaliados por um médico especialista e muitas das vezes vai ser indicado o tratamento cirúrgico na confirmação do diagnóstico de cálculo. Era aí que eu ia chegar, né? O tratamento é a cirurgia? O tratamento, invariavelmente, é o tratamento cirúrgico, a retirada da vesícula. Aí é retirada? Tem que retirar. O problema da formação não é a pedra. O problema é que a vesícula não funciona de maneira eficaz. Ela não contrai direito. Fator que faz com que a gente tenha o aparecimento das pedras e dos cálculos. A partir do momento que você indica o tratamento cirúrgico, você tem que fazer a retirada do fator causal, no caso a vesícula. Então tem que ser feita a retirada da vesícula. Bom, retira a vesícula, isso muda a vida da pessoa? Que impacto que isso tem? Isso muda a questão da digestão? Na realidade, a vesícula ela é usada no nosso organismo como armazenamento da bile, né? Não quer dizer que posteriormente, com a retirada, nós não vamos ter a bile. Então, simplesmente, ao invés de ser armazenada, a bile vai cair direto no canalzinho que vai para o intestino. Então, baseado nisso, a digestão do paciente para alimentos gordurosos tende a ficar um pouco mais rápida. Alguns casos, são casos de extrema exceção, os pacientes podem desenvolver quase diarreicos, principalmente quando alimenta alimento gorduroso. Mas são casos de exceção que a grande maioria dos pacientes não tem qualquer sintoma após a retirada da vesícula. Bom, a gente está falando de hérnia, vesícula, você coordena o setor de cirurgia. É muito comum aqui em Diamantina, por exemplo, já ouvi muita gente falando sobre a cirurgia bariátrica, de diminuição do estômago, né? Como é que isso já é feito aqui em Diamantina? O que acontece? Ótima pergunta. Nós estamos com um projeto de restabelecer a cirurgia em Diamantina, a cirurgia bariátrica. É um projeto que já saiu do papel, nós estamos em fase de captação dos profissionais qualificados para a gente oferecer o que há de melhor para a população de Diamantina e região. A intenção nossa é que as cirurgias sejam feitas o mais breve possível por videolaparoscopia, mais uma vez oferecendo o que há de melhor para Diamantina e região. A tendência é que nos próximos meses já comece, como se diz, nós vamos começar com tudo, para resolver o problema da população que realmente precisa. Eu tenho notado, na maioria das vezes, me corrija se estiver errado,
uma necessidade de um tratamento psicológico, no caso da bariátrica, né? Porque questão de obesidade, a maioria das vezes, é um processo multidisciplinar? Isso é fundamental. Motivo pelo qual nós estamos organizando de maneira muito sucinta, honesta e homogênea, capacitando os profissionais que vão estar conosco para oferecer o que há de melhor para os pacientes que vão ser submetidos ao tratamento cirúrgico. É fundamental que nós tenhamos psicólogo, nutricionista, psiquiatra, cardiologista, o cirurgião e mesmo o endocrinologista numa equipe coesa, homogênea, que conversa a mesma língua. No interesse exatamente de me oferecer o que há de melhor para os pacientes, associado a uma satisfação, tanto do médico, do profissional que está envolvido, quanto no resultado do pós-operatório. É claro que a sociedade está sempre em constante movimento, né? Sempre mudando, mas eu vejo um avanço muito maior de todas as áreas, na área da engenharia, do que da própria medicina, por exemplo, né? E coloca à disposição da medicina. Como é que está sendo a receptividade da comunidade da saúde acadêmica com essas evoluções, com relação à qualificação, a querer lidar com isso, a implantação, igual, por exemplo, está se implantando na Santa Casa, as casas de saúde estão abertas para essa mudança toda que está disponível? Eu acho que tudo que vem de novo é bom, né? A tecnologia... Mas recebe resistência. Muita resistência, né? Até mesmo porque alguns profissionais, seja médicos, enfermeiros ou mesmo da parte administrativa, acabam caindo na mesmice, né? Achar que o correto é o que se faz há 50 anos atrás. E a partir do momento que se conhece uma coisa nova, pode ter uma resistência, mas essa resistência é vencida através dos resultados. A pessoa começa a ver que o que é novo traz resultado e isso gera benefício, tanto para o médico, quanto para o hospital, quanto para o paciente. Então, é o seguinte, falando da Santa Casa, o local onde que abriu as portas para a tecnologia, para o avanço e trouxe a gente de fora. Primeiro, a gente tem que agradecer a instituição por acreditar no que é novo e o que dá resultado. E segundo, que os resultados são maravilhosos. Os pacientes, a população que é atendida por nós, eles ficam satisfeitos. E são relatos assim emocionantes de pacientes que estavam aguardando procedimentos há anos, que nós conseguimos ajudá-los a resolver o problema dele. Então, para a gente, isso é muito gratificante, entendeu? Esses procedimentos são feitos no Sistema Único de Saúde ou são feitos no Sistema Único de Saúde. Claro que alguns dos procedimentos carecem de uma avaliação médica mais especializada, né? E grande parte são feitos no Sistema Único de Saúde, entendeu? Com maestria, os pacientes são tratados de maneira digna, honesta, do mesmo jeito do consultório. Os médicos são os mesmos. A questão é que no consultório o paciente está pagando por um serviço que está sendo explicado, etc. e tal. No paciente do SUS, infelizmente ou felizmente, existe uma fila que tem que ser tem que ser organizada, né, pela Secretaria de Saúde, pelos municípios, etc. e tal. Então a gente tem que respeitar essa fila de maneira honesta, até mesmo porque existem pessoas na mesma situação daquelas que talvez queiram passar na frente ou não, e isso não vai ser feito e jamais vai ser feito, porque coisa errada não é com a gente, né? Ou seja, a diferença é basicamente o sistema burocrático, né, a fila. Exatamente. Agora, uma notícia boa é o seguinte, que a fila vem diminuindo. Né? Ano passado nós operamos centenas de pacientes de maneira eletiva que tinham a demanda reprimida e hoje, assim, a demanda reprimida é bem menor em relação aos anos anteriores, bem menor mesmo. É mesmo porque se você tem uma técnica muito mais eficiente, a fila anda muito mais rápido. E a rotação do leito de internação é muito mais rápida. Pacientes que teoricamente ficavam 4, 5, uma semana internados, hoje eles ficam 12, mais tardar 24 horas internados. Então, consequentemente, você consegue absorver um número maior de cirurgia e levando a qualidade assistencial ao número maior de pacientes. Doutor, que orientação você daria para a população com relação aos problemas de hérnia e vesícula? Primeira orientação, faça um exercício físico, né? Exercício físico é fundamental para um bom convívio, para uma boa saúde. Segundo, em caso de dor, desconforto, qualquer nodulação, abalamento, se tratando de hérnia, procure um profissional especializado para a gente poder oferecer o que há de melhor. Em relação à vesícula, está relacionado à alimentação, dieta. Então, assim, evite alimentos gordurosos, né?
E, infelizmente, se houver suspeição, que procure também um profissional habilitado para a gente oferecer o que há de melhor, bater um papo, explicar, conversar e propor o tratamento cirúrgico adequado se for necessário. Doutor Genaro Antonucci, muito obrigado por atender o nosso convite, né? E trazer uma boa notícia como essa. É sempre bom, além de prestar o serviço, né? E trazer essas informações, ainda trazer uma boa notícia para a gente, isso é sempre muito gratificante. Muito obrigado por atender o nosso convite e seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, para mim é um prazer. O que precisar da gente, nós estamos à disposição. A gente atende, né, o serviço de urgência e emergência da Santa Casa, a gente faz cirurgias eletivas, são cirurgias programadas, e precisando da gente também nos consultórios, nós estamos atendendo a Clínica da Serra, não só em cirurgia geral, cirurgia digestiva, doença de estômago, refluxo. Nós estamos agora inaugurando o serviço de endoscopia e colonoscopia também na Clínica da Serra. Então, o que precisar, nós estamos inteiramente à disposição. É um prazer poder estar aqui em Diamantina e região, trazendo tecnologia, segurança e honestidade para o povo diamantinense. Que ótimo. Doutor Genaro Antonucci, coordenador do Serviço de Cirurgia Geral da Santa Casa de Diamantina. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite. Boa noite.